Meu nome é Rubens Goiatá Campante, sou mestre em Ciências Políticas e doutor em Sociologia Política pela UFMG. Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, onde coordeno o núcleo de pesquisas e também coordeno o Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, CERBRAS. Na minha opinião, o governo Temer é um ponto importante a ser discutido porque se trata de um governo ilegítimo e um tanto quanto reacionário. No sentido literal da palavra, significa uma reação de forças conservadoras brasileiras aos avanços sociais recentes. Meu nome é Dimas Antônio de Souza, sou cientista político, professor da PUC Minas. Venho aprofundando meus estudos em arte e política. Penso que se pudesse descrever esse governo Temer, né, ou melhor, pintar, né, o quadro seria o de Judas, né, um traidor, de alguém que chegou ao poder por meios ilegítimos, um usurpador do poder. Então, sempre será um mau exemplo, né, um quadro feio para o país, para a nossa história. Meu nome é Alexandre Pires de Andrade, mestre em Administração e Executivo de Finanças. Na minha opinião, o governo Temer, para continuar, caso ele continue no governo, ele vai ter que enfrentar grandes desafios e tomar medidas impopulares. Então vai ser importante esse debate para a gente discutir essas questões aqui. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Há poucos dias de completar 3 meses de governo, o presidente interino Michel Temer alterou as equipes ministeriais. Lançou novas medidas, entre elas econômicas e fiscais. Na primeira pesquisa do Ibope, divulgada após o afastamento de Dilma Rousseff, 13% dos entrevistados avaliaram o governo como bom, 36% regular e 39% como ruim. E você? Qual a sua avaliação do atual governo? Qual a sua opinião sobre isso tudo? Professores, gosto muito do jornalista Heraldo Pereira, negro, o primeiro a comandar a bancada do Jornal Nacional. E vou utilizar o que ele faz no quadro do Jornal da Globo, à noite, tarde da noite, já quando Brasília está esfriando, as discussões quentes do dia, pinga fogo. Foi golpe ou não foi golpe? Para mim? Sim, para todos três. Faz parte do processo. Ele era vice-presidente da presidente afastada, tá? E a lei permite que se cumpra esses processos aí para isso. Evidentemente, pelo fato da presidente Dilma nunca ter mantido um diálogo de uma maneira assim tão eficaz com o Congresso, isso criou ressentimentos e quando ela cometeu esse erro, isso não foi tão perdoado assim e foi levado adiante. Eu acho que se ela não foi eficaz, na negociata, né? Na negociata política. Pois é, o Temer é muito eficaz, né? Uhum. Ele foi extremamente eficaz, ele fez uma negociata com o Eduardo Cunha, né? E armou, arquitetou, travou todo o governo dela, né? As medidas impopulares até que tenha que se dar, né? Algumas que ela nem acenou já foram criticadas no social, né? Foram levadas ao extremo, né? Então armou-se um esquema que envolveu negociata, que ela nunca fez lá no Congresso, não é isso? Ou seja, como ela nunca fez negociata, ela caiu. Certo? Exatamente isso o presidente Temer, né? Interino Temer, tramou. Claro, golpe dos mais baixos, dos mais sujos e sórdidos. Golpe contra o povo. Mas o senhor acha que ela tinha poder do Congresso?
quando o Alexandre coloca isso, eu acho que ele aponta que em processos de impeachment no Brasil, se é certo ou errado o julgamento político, ele não é justo, mas denota falta de controle do Congresso. Rapidinho, professor Dimas, vai voltar nisso. Golpe ou não, professor? Eu acho que foi um golpe. Eu acho o seguinte, o impeachment ele é um julgamento político, mas a partir de um fato jurídico. E não houve fato jurídico, as tais pedaladas fiscais, que configurasse crime de responsabilidade. Isso foi dito há pouco tempo pelo próprio Ministério Público. E pelos próprios consultores do Senado, que por si só já não são tão parciais assim. Exatamente, exatamente. Então, o impeachment é um julgamento político, sim, e a Dilma realmente não tinha muito pendor para esse tipo de relação com o Congresso, que nem sempre é uma relação muito lisa, vamos dizer assim, né? Às vezes pode ser, mas o problema é que essa relação com o Congresso ela se baseia no paroquialismo, no clientelismo. O sujeito está lá para conseguir uma ambulância para a cidade dele. A gente viu isso no pessoal, quando os deputados falando lá, vai votar pelo impeachment, e como é que o cara justificava o voto? Pela Santa Bárbara do Oeste, a princesinha de Mato Grosso, que não sei o que, não sei o que lá. São políticos clientelistas. A Dilma não tinha muito pendor para lidar com isso, não. O Lula tinha, mas a Dilma não tinha, não. Então, realmente, ela não tinha muito... O Renan Calheiros uma vez falou assim, a Dilma, a gente lançava as boias para ela e ela não pegava. Lançava as boias para ela no sentido dela fazer essa negociação com o Congresso. Ela não soube fazer. A Dilma não é uma política, a Dilma é um quadro técnico. Sim. Não tem carisma político, nem... para um certo tipo de política, ela não é muito... boa. Penso que ela foi vítima. Ela foi vítima de um ardil, de um plano. Um plano que envolveu o Temer, que envolveu a oposição, que envolveu interesses internacionais, que envolveu o interesse da grande mídia, interesse dos grandes corruptos. Quem financiou toda essa campanha contra o governo da Dilma, campanha de rua? Quem financiou esses movimentos que surgiram aí de uma hora para outra, a MBL, né? Esses movimentos, quem financiou isso? Teve dinheiro por trás, muita verba. Então, a Fiesp financiou. Quem corrompe no Brasil? Quem é corrompido e quem corrompe? São os grandes empresários, concluindo, os grandes empresários corrompem o serviço público. Então, a Fiesp representa os grandes corruptores. Então, a Fiesp deu um golpe junto com os corruptos, né? Os políticos corruptos, a Fiesp, o grande capital nacional, internacional, deu um golpe. E pessoas indo com a camisa da CBF, talvez uma das instituições mais corruptas desse país. O que é interessante é isso. Agora, até mesmo o mais fiel defensor da presidenta Dilma... reconhece isso que o professor Rubens e que o Alexandre colocou, não, professor Dimas, de que faltou habilidade, que seja a negociata, então, que faltou habilidade dela para poder conduzir esse processo? Bom, podemos encontrar defeitos, 1001 defeitos nela, sem problema. A questão é que ela foi golpeada a partir do momento que travaram qualquer possibilidade dela governar. Travaram. Ela foi impossibilidade de agir. Alexandre, fique à vontade. Para governar o cargo de presidente da República, ele exige que você tenha habilidades técnicas, habilidades políticas, e foi isso que faltou. Você não consegue governar, realmente você se paralisa. Você não consegue. O governo Dilma ele perdeu a capacidade de planejar, de aprovar questões importantes para o país, mesmo que ela se tivesse, às vezes, boas intenções nesses aspectos, ela não conseguiria, porque ela não tinha essa habilidade. Ela não, é o jeito gerente, né? Então, não é político. Sabe qual foi o erro dela? Só um instante, professor. O que eu acho sobre a Dilma é o seguinte, ela realmente perdeu, ela teve, como disse o professor Dimas, várias críticas podem ser feitas a ela, claro, todo mundo, né? Não é perfeita, e o cargo de presidente da República é um cargo dificílimo. Você ser prefeito de uma cidade de 20 mil habitantes são pressões enormes. Ser presidente de uma nação
200 milhões de pessoas, sétima, oitava economia do mundo, é um... Tão diversa, com tanto É problema, tão diversa, tão tão cheia de desigual. problema, é muitíssimo difícil. Bom, mas ela estava lá, ela foi lá, aceitou o encargo. Eu acho que a Dilma, ela esterilizou o seu governo a partir de 2012, 2013, quando a Dilma tentou, o plano dela era continuar o desenvolvimentismo econômico, que o governo Lula já tinha, de certa forma, trazido, mas o governo Lula manteve um pacto, vamos dizer, com o rentismo, com o grande poder financeiro, que é, na verdade, quem manda no mundo. E no Brasil também, talvez seja o grupo mais poderoso no mundo hoje, são os grandes bancos, os grandes detentores de títulos da dívida pública, esse pessoal. Ela tentou seguir o desenvolvimentismo do governo Lula, tentou uma aliança com o setor produtivo, que ela imaginava que seria o setor produtivo da economia. A Fiesp, os grandes empresários. A Fiesp pediu o quê? Vamos baixar os juros. Ela começou a baixar. Já vinha desde Lula. Já vinha desde o Lula, mas ela começou a baixar muito mais. Ainda chegou em 2012, 2013, o Brasil chegou a ter juros civilizados. Que não teve durante anos. Traição dobrada, então, né? Agora, quando ela tentou esse pacto, os empresários, por razões que eu não sei... Se beneficiaram? Se beneficiaram e depois pularam fora. E aí ela não tinha um plano B para isso. Ela foi eleita numa eleição muito apertada com a Aécio, uma eleição muito dura, com coisas muito baixas, inclusive. Eu volto agora, até para que o Alexandre possa participar também, que tem uma figura do governo Dilma que é talvez uma das mais questionadas, que é o ministro Manteiga. Vamos a um Era o fiador dessa política. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.